Olá, bem-vindo de volta, meus caros amigos, a um infeliz, tristíssimo episódio, mas alguém tem que fazer, e hoje eu trago a história dos elfos superiores. Um dia eu sabia que esse dia ia chegar. A gente tem que falar de tudo, não só as coisas que a gente gosta. Então hoje eu decidi trazer a história de dois dos principais heróis dos elfos superiores, dois irmãos, o Tyrion e o Teclis. Eles têm várias histórias no mundo do Warhammer Fantasy e eles são personagens importantes para outras histórias que acontecem pelo mundo. Por isso decidi trazer eles aqui para ter um conteúdo a mais para os fãs de Fantasy que dizem que eu não dou muita atenção pro Fantasy, mas é que o Fantasy acabou e as histórias que eu gosto já foi, então agora tem as histórias que eu não gosto tanto. Por isso eu enrolo, mas vou trazer hoje para vocês o vídeo dos dois irmãos elfos superiores, orelhas pontudas ciachões. E antes de mais nada, eu gosto sempre de declarar para quem é novo aqui no canal, ou quem não se tocou ainda, em inglês é disclaimer, em português é nota de isenção de responsabilidade. Eu vou te avisar para te entender o que está acontecendo. Lorde, tu prefere algumas facções do mundo antigo do que outras. Lorde, tu prefere algumas facções do 40.000 do que outras. Digamos apenas, meu caro Barba Longa, que tem facções que são legais, tem facções que são muito, muito boas, abençoadas pelos deuses ancestrais, enquanto outros são traidores, mentirosos, fadinhas da floresta, que merecem um bom machado no meio da cabeça. Mas tudo bem, segura a minha barba. E sim, é óbvio que tem facções que eu gosto mais, tem facções que eu não gosto, e coincidentemente eu não gosto muito de elfo. Portanto, para manter a minha sanidade mental falando sobre essa facção aqui, eu vou fazer piada sempre que possível e eu vou zoar com os elfos sempre que possível. Tu não imagina a dificuldade que é a história deles. É um monte de nomezinho extremamente complicado e difícil de lembrar. E é meio que um caso de família pior que os vampiros. Tudo bem. Vamos pro início então. A nossa história começa em uma terra de magia, sonho e fantasia, onde uma princesa... Peraí, como assim? Não é essa história? Tá, não é essa, mas isso aqui me lembra um detalhe. Me lembra que existe um termo chamado Mary Sue. O que esse termo quer dizer? Mary Sue é um personagem fictício que o autor gosta e quer fazer aquele personagem ser o melhor, o mais indestrutível, saber coisa que não tem como ele saber, fazer coisas que não tem como ele fazer, ter sempre acesso a solução de todos os problemas. E é aquele personagem que simplesmente é abençoado pelo autor e tudo dá certo pra ele porque o autor adora aquele personagem. E Mary Sue é a definição dos personagens da história de hoje. Os elfos, cara. É porque isso aqui é da época que o Warhammer se inspirava no trabalho de outras pessoas, vulgo Senhor dos Anéis. Mas, claro, inspirações, longínquas inspirações, jamais plágio. Tu não vai ver aqui nenhuma semelhança, nada de semelhança a nada disso. Mas eles tinham inspirações naquela questão que o elfo é mais forte, não morre, é indestrutível, é imune às coisas. E o elfo era o fodão em tudo. E eu não gosto de personagens que são completamente roubados. Por isso que pessoalmente eu não curto os elfos. Ok. Então, na verdade, o nosso conto de fadas começa numa terra mágica, a Terra de Ultuan. A Terra de Ultuan, uma ilha criada para os elfos, uma ilha que flutua no oceano.
E essa ilha foi criada pelos antigos, os arquitetos da vida da ordem do planeta, e eles criaram essa região para isolar os elfos das outras facções, porque ninguém suporta os elfos e eles também não suportam ninguém. Então eles criaram essa ilha para que os elfos vivessem em paz e harmonia e felicidade. E ali, nessa ilha, 2 crianças élficas nasceram. Eu não achei nenhuma imagem legal para colocar de criança élfica, então eu achei essa aqui, que tem um Lizardman, que aí já deixa a imagem pelo menos plausível e aceitável para os nossos olhos, e Vulcan que o diga. E agora a criança élfica que nasceu vai ter uma grande importância, e o mais importante ainda, não era uma só. Ué, como assim? Eram gêmeos, um nascimento de gêmeos bivitelínicos, porque um é uma menina, outro é um menino, e nasceu a Yvraine e o Morelion. E a Yvraine e o Morelion viriam a ser personagens importantes no seu próprio tempo. Peraí, tu não falou lá no começo do vídeo que isso aqui é sobre o Teclis e o Tyrion? Quem é Yvraine e quem é Morelion? Esses seriam os tataravôs do Teclis e do Tyrion, mas acho que é melhor a gente voltar um pouco mais no tempo para te entender a história, como ela realmente começou. Bem lá atrás, a ilha de Ultuan era um paraíso na Terra, era um local, tirando o caso, ela tinha tudo, tinha comida em abundância, terra fértil, um mar interior protegido que facilitava a navegação e a circulação, locais que canalizavam e potenciavam a magia, grandes montanhas que protegiam a região central, uma vasta amplitude de florestas, planícies e tudo que há de bonito no mundo. Infelizmente, essa ilha maravilhosa, o paraíso, era habitada por elfos, e os elfos fizeram desse lugar a sua casa, e aqui eles desenvolveram uma cultura, e eles se achavam os Bambambans, os escolhidos dos antigos, porque os antigos deram praticamente o paraíso aqui, então os antigos com certeza gostavam mais dele que dos outros, e eles se achavam os primeiros filhos dos antigos, também fortes inspirações do Silmarillion. Não é os Homens Lagarto, óbvio que é os Homens Lagarto, mas eles se achavam melhores que os Homens Lagarto, eles se achavam melhores que os anões, eles se achavam melhores que todo mundo, por isso a gente chama os elfos de High Elf. A tradução que eu achei mais correta seria elfo superior, porque eles se acham superior, então por isso. E esses elfos superiores fizeram a sua cultura na ilha e por muito tempo viveram em paz, seguindo o plano dos antigos, que é viver e prosperar. E assim, eles, no caso, dominaram várias artes, já que os elfos vivem para sempre, dominaram a arte da metalurgia, dominaram a arte de confecções de joias, dominaram a arte de domesticar alguns animais aqui de Ultuan, dominaram a arte de várias e várias coisas, de música, de dança e etc. E os elfos tinham essa vida infinita para fazer o que eles bem entendessem. E isso fez uma sociedade, como eu vou te explicar, avançada, porém frágil. Como assim frágil? Tu vai entender mais pra frente. Mas ok, os elfos então viviam no paraíso, nada de errado pode acontecer, até que coisas erradas vão acontecer. Mas antes, vamos falar dos personagens que a gente vai seguir nessa história antiga dos elfos. Vamos começar por Anarion. Quem é Anarion? Diz que é esse dragão legal. Não, infelizmente Anarion é o elfo que está na frente. O Anarion
era um elfo guerreiro muito, muito, muito hábil na questão da parte marcial. Ele era ágil, rápido, forte, veloz, resistente, tudo que há de bom. E ele era extremamente influente e famoso na cultura dos elfos da época. E ele tinha um melhor amigo, um parceiraço, o Caledor. O Caledor, eu tenho que dizer que dos elfos eu acho que ele é um dos mais legais. E o Caledor, ele ganhou o título de o Domador de Dragões. Domador de Dragões, sim. Ele era um bardo e ele fez um encantamento ali pra fazer attract no dragão. Não, ele não jogou charme no dragão. Mas ele conseguiu, por uma questão assim telepática e de honra e respeito mútuo, meio que os elfos se achavam iguais aos dragões, tipo, nós somos tão fodão quanto os dragões, e os dragões também se acham tipo os bambambam do universo, nós somos a criatura mais fodona, nós somos a criatura mais antiga, nós voamos, nós cuspimos fogo, nós dominamos a magia. O dragão se acha, o elfo se acha, se deram super bem, foi um casamento aqui muito lindo. E o Caledor domesticou os dragões. E o Enerion conseguiu um dragão amigo dele também, porque eles eram parceiraço. E o dragão amigo dele, o Indraugnir. O Indraugnir, ele vai fazer palavras e conselhos pro Enerion durante a vida, para botar um pouco de juízo nessa cabeça élfica. E o Enerion vai tomar algumas decisões baseadas no que ele fala, e isso vai ajudar bastante os dois a proteger a sua casa, já que hoje a maioria dos dragões vive em Ulthuan. Então os dragões e os elfos viviam em harmonia, e nós temos aqui dois personagens principais, o Enerion, um fortíssimo guerreiro, e o Caledor, um incrível mago e domesticador de dragões. Muito útil para os dois. Parabéns por se destacar dos outros elfos. Beleza, e ok, então eles viviam no paraíso, eles estavam ali curtindo, viajando dragão pra lá e pra cá, o dragão parava pra comer uma ovelha aqui e ali, todo mundo se divertia, todo mundo tinha uma boa risada, o pastor vinha correndo tipo com um ancinho, enquanto o dragão voava pra longe, o elfo em cima rindo que se matava do esforço fútil do fazendeiro jogando um ancinho contra o dragão, e assim era a vida nessa ilha mágica de Ulthuan. E depois aconteceu uma calamidade. Você já deve saber, eu já contei essa história. O portal que segurava o caos para fora do mundo, infelizmente, se rompeu e o caos começou a fluir para o mundo e criaturas demoníacas e os ventos da magia correram de forma aberrante e anômala no mundo. Os antigos, não sei se eles abandonaram o planeta ou tentaram resolver isso aí, não deu muito certo. E todas as facções que os antigos criaram foram diretamente afetadas pela enorme influência de caos no mundo. No caso, porque começou a criar mutantes, aberrações, monstros, homens-besta, criaturas voadoras, demônios do imaterial se materializando no nosso mundo, o que não é uma coisa legal. E esse evento foi chamado a Primeira Incursão do Caos. Durante esse evento, os elfos enfrentaram o caos e foi uma coisa horrível para uma facção que não estava acostumada a não ter nada mais difícil do que ter que escolher que vestido vai sair hoje. Eles agora estavam enfrentando uma guerra de atrito que não parecia ter fim. Para cada criatura caótica que eles exterminavam, duas apareciam nos próximos ataques, e os ataques eram frequentes. Eles tinham que patrulhar direto as águas ao redor de Ulthuan e as margens, porque eventualmente forças caóticas se manifestavam e tentavam entrar na ilha, enquanto os elfos faziam o possível para defender a sua casa.
E o Enerion, durante esse conflito parecendo ser sem fim, começou a perder um pouco a esperança. Ele não via um jeito de ganhar de uma forma tradicional dessas criaturas caóticas infinitas que eles estavam enfrentando. Então, ele procurou a sabedoria divina do panteão dos elfos. Ele foi até o Templo de Asuryan. O Templo de Asuryan é um local interessante, porque ali, além de ser um local sagrado para os elfos, tem uma chama que nunca para de queimar. Ela faz tipo uma transmissão para cima, e essa chama que nunca para de queimar, eles chamam de o fogo de Asuryan, que é tipo um deus deles da purificação e tudo mais. E ali o Enerion fez uma oferenda para Asuryan. Ele pediu força para eliminar esse mal do mundo, e ele iria sacrificar a própria vida para ter esse poder de retirar o caos do mundo antigo. E assim ele entrou naquele fogo infinito e ele começou a queimar. Por um instante, ele sentiu uma forte dor, o ar pareceu que sumiu do pulmão dele, e todos que estavam olhando imaginaram imediatamente que ele iria morrer queimado, fazendo um sacrifício a essa divindade dos elfos. O que ninguém esperava é que, depois de alguns segundos na chama, ele saiu, mas ele não era mais o mesmo Enerion de antes. Ele agora era o primeiro rei Fênix, renascido na chama de Asuryan, do deus ali dos elfos. Ele recebeu uma força, um poder imenso, e com essa força e poder imenso, ele conseguiu expulsar o caos, enfrentar demônios maiores dos deuses do caos e conseguir manter a paz, pelo menos temporariamente. Durante esse período de paz temporária que ele conseguiu ganhar através da força que Asuryan deu a ele, ele encontrou uma coisa inesperada, porque agora estava todo mundo esperando o que ia acontecer, um momento de incerteza, um momento que os elfos procuravam líderes. E no caso, o primeiro rei Fênix foi um desses líderes, um verdadeiro escolhido dos deuses, para liderar eles contra o caos. Então o rei Fênix foi escolhido como o rei dos elfos, e os elfos, já muito antes disso, possuíam uma tradição que uma mulher, uma donzela élfica extremamente poderosa, escolhida pelo seu dom mágico, era a Ever Queen, a rainha eterna. A rainha eterna tinha uma habilidade de se comunicar com os espíritos e a energia do mundo, espíritos da floresta, espíritos das árvores, incluindo um dos espíritos mais antigos que já andou nas florestas, o Durfo. Importante essa informação para mais tarde. E no caso, o Enerion e Astarielle foi amor à primeira vista. Inicialmente, eles tinham pensado em se juntar para meio que dar uma esperança e um boost de moral para os elfos, mas eles realmente se apaixonaram, e desse, no caso, casamento agora com amor, eles tiveram 2 filhos. E aí a gente volta no início da nossa jornada, numa terra mágica. Eles tiveram Yvraine e o Morelion. Agora faz mais sentido. O primeiro rei Fênix, casado com a Ever Queen, tiveram esses 2 gêmeos, e esses 2 gêmeos vão ser os descendentes diretos do Enerion, e todos os filhos que eles tiverem vão ser da linhagem sanguínea do Enerion, do primeiro rei Fênix. Interessante, agora as coisas fazem sentido, agora tudo se conecta.
E quanto a esses dois, o que sucedeu? A Yvraine, depois da sua mãe, virou a próxima Everqueen, e o Morellion já era mais da vida, era um garoto das ruas, ele não queria se comprometer, ele não queria se meter com política, e ele não se metia nas cortes dos elfos superiores, e ele acabou vivendo uma vida mais quieta, mais pacata, mas deixou um monte de filho por aí. Então, a descendência dessa família é que vai dar origem à linhagem sanguínea de Aenerion. Importante isso também para a história do Teclis e do Tyrion. Ok, tudo bem. Então agora eles se casaram, têm filhos, os elfos têm esperança, mas as forças do caos não foram derrotadas, não é mesmo? Exato, as forças do caos estão vivas e fortes, obrigado. E quando elas reuniram forças o suficiente, eles lançaram a segunda incursão do caos. Nesse tempo, os anões e os elfos tinham se encontrado e eles fizeram uma aliança que não acabou muito bem para os anões e depois também não acabou muito bem para os elfos, porque eles acabaram se enfrentando bem depois. Mas nesse período, eles não sabiam, os anões não sabiam que os elfos eram os traíras e os elfos não sabiam que os anões eram uma facção mais forte que eles e que deveria ser respeitada. Então eles se aliaram por conveniência para enfrentar as forças caóticas. Durante esse período, o caos atacou com tudo. Criaturas demoníacas gigantes vieram e era a luta dos deuses ancestrais, dos anões, junto com exércitos anões totalmente blindados do pé à cabeça em armaduras rúnicas, com equipamentos de longa distância. Era incrível, foi uma coisa linda. Aí os elfos também participaram da batalha com seus arcos longos, atira flecha, tira flecha, tira flecha, e também com as suas fileiras de lanceiros e os seus soldados de elite, os White Lions of Thrace, e eles estavam lutando em vários frontes, e quando não era um exército gigantesco do caos, eram hordas de homens-besta que se espalhavam e destruíam a região mais interna, e tu tinha que mandar alguma coisa para lidar com esses aí. Foi realmente um conflito que estava causando morte e devastação no mundo inteiro. E durante um desses conflitos contra as forças caóticas, infelizmente, a Everqueen, a Astarielle, morreu. Durante uma briga, ela fez o melhor que pôde para proteger a sua família, mas ela não conseguiu vencer as forças caóticas, porque as forças caóticas estavam sendo lideradas por um demônio maior de Slaanesh, que descobriu que a alma dos elfos é uma delícia. Novamente, o Velho Mundo e o 40.000 têm fortes inspirações um do outro, mas tudo bem. E o Nekari, um Keeper of Secrets de Slaanesh, matou a Everqueen. E a Everqueen, com o seu resto de energia e poder, ela pediu ao seu bom amigo Durto, no caso o espírito da floresta, que protegesse os seus filhos e levasse eles através das raízes subterrâneas do Carvalho das Eras para a proteção de Afeloren, pelo menos até a situação se resolver. E o Durto, escutando a sua amiga, pegou as crianças e as levou em proteção para bem longe da batalha. Infelizmente, para os elfos, depois que descobriram o que aconteceu, eles imaginaram que as crianças foram devoradas pelas forças caóticas e que a Everqueen morreu. Foi uma dor enorme, um penar no coração dos elfos, um golpe baixo contra a sociedade e a esperança dos elfos de voltar a uma vida de abundância e harmonia. Triste, lamentável. E agora que ela se morreu, o que aconteceu com o Aenerion? O Aenerion ficou muito pistola e ele decidiu: foda-se tudo isso, eu vou resolver esse problema com a minha
próprias mãos. E ele decidiu então ir a um local proibido e pegar um artefato proibido. Ele foi até a Blighted Island. A Blighted Island é um local que os elfos evitam, porque é um local amaldiçoado, e lá existe uma espada, a Fazedora de Viúvas, a espada de Cain. A espada de Cain, do panteão dos elfos, um deus que matou outro deus. Essa espada é a espada do deus assassino, o deus da matança, o deus da morte, da violência, da brutalidade, e é uma coisa amaldiçoada. Qualquer um que pegar essa espada não vai ter mais descanso nessa vida e na próxima. O dragão, amigo dele, falou: cara, não faz isso, é burrice, tu não precisa disso, sai dessa. Mas ele tava com um penar tão grande pela morte da esposa e dos filhos que ele não escutava ninguém. E ele pegou essa espada. No momento que ele pegou essa espada, a espada começou a fazer promessas de poder e força infinita, e ele foi perdendo a sanidade. Antes, o Enerion era um homem extremamente honrado, correto e respeitado por todos. Agora ele começou a ficar frio, babaca, sacrificar elfos tipo em lutas apenas para poder ter a glória de vencer a batalha sozinho. Ele começou a virar um líder de sangue frio, completamente incapaz de entender os outros e muito sem empatia, zero empatia na verdade. E com isso ele foi também ficando violento, agressivo e cada vez mais sem paciência. Nesse período da sua vida, ele encontrou uma donzela e ele salvou essa donzela sem saber que ela é ou de cunho que ela tem, e ela se apaixonou por Enerion. Essa donzela élfica, olha só, também capaz de fazer magia, se chamava Morathi, e a Morathi, ela fazia parte de um certo grupo dos elfos que buscava mais do que só a perfeição em algumas áreas, e sim um culto ao prazer. Eu já contei essa história na história dos elfos negros, então vou passar um pouco mais rápido, mas no caso, eles se apaixonaram e tiveram um filho, o Malakith, e a Morathi não era muito bem vista porque ela tinha algumas relações com algumas coisas que os elfos achariam cruel demais, uma espécie de magia que beira ao caos, magias da dor, que não era interessante o que ela fazia com seus inimigos, efetivo, com certeza, mas era algo brutal e perverso. Era como se tu usasse o caos contra o caos. Ela não via problema nenhum nisso aí, mas o pessoal abriu o olho, tentou avisar o Enerion, mas o Enerion já estava se perdendo naquela loucura de Cain, e ele viu na Morathi apenas tudo de bom, nada pra ver aqui, mulher maravilhosa e pura de Slaanesh, que pode dar errado? Muito bem. Agora que eles tiveram um filho e ele estava de casa então com essa concubina, ele ficou cada vez mais insano, até o momento que ele começou de novo a perder as esperanças. Aí ele começou a achar que essa guerra ia ser eterna, que nunca ia acabar, que os elfos estavam condenados a morrer, que não tinha mais solução. E o seu amigo, o Caledor, um elfo muito bom para a época, chegou para ele e falou: sai dessa, cara, tira a cabeça desse poço aí, isso aí não leva a nada, eu tenho um plano, me segue que vai dar bom. E o Enerion, sem ter nada a perder, por ainda muito respeito, uma coisa bem profunda assim de amizade e carinho com o Caledor, ele então
aceitou seguir o plano do Caledor. O que o Caledor pretendia fazer? Ele iria juntar um conselho dos maiores magos que os elfos já viram e tentar fazer uma magia para retirar essa energia caótica do mundo. Era uma coisa de desespero. O Enerion falou: não, nós não vamos chamar esse conselho de desespero, porque eu não quero. Então eles começaram novamente a ter uma esperança que isso aí ia dar certo. E quando as forças do caos sentiram o que os elfos estavam fazendo, eles se concentraram e lançaram um ataque conjunto contra esse conselho do desespero que estava tentando criar um jeito de eliminar o caos do planeta. Esses magos precisariam de mais tempo e alguém precisaria lutar contra esses demônios. O Enerion e o seu exército seriam essa força. Claro, o Enerion era praticamente um exército no homem só agora, mas todo alto elfo que conseguia usar uma arma, alto elfo não, né? Porque às vezes eu confundo que é high elf, eu traduzo como alto. Todo elfo superior conseguia portar uma arma, estava lutando agora lado a lado para ganhar tempo para esses invocadores. Enquanto isso, liderando essas forças do caos, estava Nakari. Nakari, o demônio maior de Slaanesh, extremamente perverso e violento, faria de tudo para impedir que esse plano dos elfos se realizassem. Porém, durante o conflito extremamente brutal e violento, uma força inesperada ajudou os elfos. Os Slann, em Lústria, sentiram que os elfos estavam fazendo e, segundo a leitura do plano dos antigos, eles viram que poderia ser feito isso, fazia parte do plano, um plano de contingência. E eles começaram então a canalizar a energia mágica através da rede geomântica da Terra para ajudar os elfos a realizar o grande Vortex. E os elfos e os Slann, usando seu poder combinado, criaram um enorme Vortex que suga a energia caótica do mundo e lança ela no espaço, livrando assim aquela corrupção que mantém as forças caóticas no mundo. E o Nekari e as forças caóticas foram pegas ali no Vortex e foram aprisionadas, alguns dizem que por mais de 1000 anos, nessa enorme potente magia que retirou o caos do mundo, pelo menos uma boa parte do caos do mundo, e isso salvou o velho mundo para sempre, né? Porque o velho mundo não acabou, tu sabe, fim dos tempos é fanfic, e isso salvou os elfos e uma chance e esperança para gerações futuras. Beleza, e agora que o Enerion morreu e os elfos não têm mais um alto rei, o que vai se suceder? Eu já contei essa história na história do Malekith, mas no momento que o Enerion pegou a espada de Cain, ele condenou a sua linha a uma maldição. O Malekith é um descendente dele, e no caso, os seus outros descendentes também estão condenados. Eu já contei a história do próximo Rei Fênix, o que vai acontecer com o Malekith, na história do próprio Malekith, então no momento eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Se tu quer ver o vídeo dos Elfos Negros, porque não chega, a história de hoje é sobre o Tyrion e o Teclis, e a história deles, depois que aconteceu tudo isso aqui, o Durto voltou. Quando ele sentiu que o caos sumiu e o Tuan estava segura, ele trouxe os gêmeos de volta, e os gêmeos agora viveram como nobres, filhos do primeiro Rei Fênix, do grande herói Enerion. A filha dele virou Everqueen, e o filho teve uma vida super boa e promíscua.
E eles tiveram seus descendentes, que geraram descendentes, que geraram descendentes, e assim a linhagem de Enerion se manteve. Só que era uma linhagem amaldiçoada. Como assim? Coisas estranhas aconteciam com os descendentes de Enerion. Alguns ficavam insanos, outros ficavam sedentos de poder, Malakith. Outros nasciam doentes e fracos e morriam muito jovens, assim só com 200 anos, que para um elfo é quase nada. Então, não era fácil tu ser um descendente de Enerion, e a linhagem dele começou a ser vista como algo para ser uma maldição. Triste, lamentável. Ocorreu também a cisma entre os elfos e os elfos negros que seguem o rei bruxo Malakith. Então, os elfos acabaram se separando depois de uma brutal guerra civil. Muito tempo no futuro. Agora sim, agora a gente pode começar o conto das nossas fadinhas atuais. Numa terra mágica de Ultuan, nasceu 2 irmãos gêmeos, o Tyrion e o Teclis. E o Lorde tá meio preguiçoso para fazer esse vídeo, sim. Óbvio que sim, eu tô fazendo isso aqui forçado. Se o pessoal do Fantasy não tivesse pedido mais vídeos do Fantasy, eu não teria feito. Então, se tu quer algum tema, por favor, cara, me dá qualquer tema que não seja elfo. Por favor, qualquer um, bota aí no comentário, qualquer coisa, cara. Isso aqui é tortura pra mim. Tudo bem. Nasceu então o Tyrion e o Teclis. E esses 2 irmãos, desde novos, percebeu-se que eles não eram qualquer um. Eles eram descendentes do Enerion, claro, de bem longe. Infelizmente, quando eles nasceram, a mãe deles morreu. Triste, lamentável, mas ela era descendente da linhagem do Enerion, então, tipo, coisas ruins acontecem com esse pessoal. Então, o pessoal meio que já esperava que acontecesse uma coisa ruim, tipo os lamentadores do 40 mil. Então, agora os 2 filhos nascidos, o Tyrion, ele era o cara, ele nasceu primeiro, ele é lindo, forte, ágil, inteligente, um gênio tático, absurdamente hábil em batalha, consegue escalar montanhas facilmente, ele doma qualquer animal que ele sobe, ele tem o amor e carinho de todo mundo que ele conversa, fala ali, o cara é carismático, o cara é gente fina, ele é lindo. Aliás, alguns dizem que ele é a cara do Enerion, meio que o Enerion reencarnado, e o Tyrion aparentemente tem 0 falhas, um cara perfeito, um guri ali ótimo, e o filho que todo pai queria ter. Enquanto isso, o Teclis nasceu mirradinho, bem fraquinho, bem desnutrido e doentinho. O Teclis tinha a força de um macarrão molhado e a resistência de um peso pena. Então, todo mundo olhou para ele e disse: esse guri não vai se vingar. Mas o pai do Teclis fez de tudo para manter a saúde do seu filho, porque ele tinha um amor e um apreço pelos filhos, e o Tyrion não precisava de ajuda, o Tyrion fazia tudo sozinho. Olha, pai, eu tô levando esse cavalo só com um braço, tipo, Tyrion, é mais só tu andar no cavalo do que tu levar o cavalo, mas tudo bem. E o Teclis estava ali, eu acho que eu vou morrer, minha unha caiu de novo. Tu tem que ajudar o Teclis está para baixo. Então o pai dele, utilizando contatos, porque o pai dele era um nobre, ele utilizou contatos que eles tinham com os Lore Masters. Os Lore Masters são os mestres das magias e do conhecimento dos elfos, e eles ficam numa torre branca em Roef, que é uma cidade ali em Ultuan. E nessa torre branca eles guardam uma biblioteca vasta de conhecimento mágico, e eles desenvolveram poções de vida e de força que o Teclis tem que tomar direto para se manter em pé
e vivo. E durante a infância deles era assim: o Tyrion voltava de sua corrida matinal de 220 quilômetros depois de ter subido o Everest com uma mão só, e o Teclis estava ali tomando a poçãozinha dele para não morrer, indo na cozinha pegar outra poção. Então era tenso, e o pai deles, por essa razão, ficava sempre ajudando o Teclis, sempre perto dele, e o Teclis e seu pai desenvolveram uma ótima conexão, e o pai dele era um artesão e um conhecedor de várias artes mágicas, e ele foi passando essas coisas pro Teclis, enquanto Tyrion tinha tutores particulares de luta, de diplomacia. Ele ia ser um príncipe, e o Teclis ficou junto com seu pai na oficina em casa, aprendendo a arte da família. E qual era a arte da família? O pai dele recebeu uma missão verdadeiramente impossível para uma vida só. Mesmo uma vida de um elfo ia ser muito difícil ele completar isso aqui. Ele recebeu um item mágico, a armadura de dragão do Enerion, e essa armadura foi destruída. Até eu não falei como o Enerion morre, mas depois de lutar contra aqueles demônios maiores, ele acaba enfrentando também o Nekai, e ele consegue vencer todos, um demônio maior de cada um dos deuses do caos, e depois ele tá ferido, machucado, seu dragão também tá ferido e machucado, e ele pede pro dragão só uma última coisa antes de morrer: meu caro amigo, me leve de volta para aquela terra amaldiçoada. Ele voa para aquela Blighted Island, pro templo onde fica a espada de Kaine, e ele bota ela de volta no lugar. Depois disso ele nunca mais foi visto. Presume-se que ele morreu. Óbvio que morreu, desapareceu, ele já estava morrendo mesmo. E o dragão que levou ele lá, também gravemente ferido, não resistiu. Triste, lamentável, que pena que o dragão morreu. E agora o Enerion, com a sua armadura, no caso foi destruída também, eles conseguiram recuperar, só que ela estava toda devastada. Desculpa se vocês estão ouvindo os barulhos de motor a toda velocidade, é que tem uns motoqueiros idiota fazendo racha aqui fora. Não tenho pena quando se quebra tudo e aparece na UTI. Estão procurando se matar. Não passe do limite de velocidade. Se tu quer fazer corrida, alugue uma pista de kart ou uma coisa assim. Não joga tua vida fora por adrenalina momentânea. Ok, voltando aqui ao vídeo. A armadura de Enerion, esse artefato mágico, diz a lenda que foi confeccionado pelos deuses para o próprio Enerion, e agora precisava ser reparado parte por parte, com materiais extremamente raros e uma habilidade de fazer cada pedacinho que era quase que acima dos artesãos mestres dos elfos da época. Porém, aos pouquinhos cada um foi reparando, e agora o pai do Tyrion e do Teclis tinha essa missão de, durante a vida dele, fazer o possível para reparar a armadura de Enerion. Beleza, então o Teclis e o pai trabalhando ali, o Tyrion vivendo a vida boa, e quanto aquele demônio do caos que quer matar todo mundo, o que aconteceu com ele? Perceba que Slaanesh e Nekari tá sempre junto na história dos elfos, e agora, depois de muito tempo aprisionado naquele vórtex, o Nekari finalmente conseguiu se remanifestar, e ele queria vingança, mas ele queria vingança para ontem. Ele juntou um exército de seguidores caóticos que também queria vingança, incluindo senhores da mudança de Zinti, incluindo portadores da praga de Nurgle, e eles foram mais uma vez para Ultuan. E essa força de ataque caótica se espalhou e ninguém entendia o que eles estavam fazendo,
aparentemente, eles não tinham um plano. Em vez de atacar tipo um comboio de pessoas refugiadas, eles atacavam tipo um vilarejo que tinha 2 casas e um negócio de pescador ali, tipo, por nada, assim, queimava e matava todo mundo. Não fazia sentido, tipo, o caos ali tava atacando umas coisas muito aleatórias. Eles às vezes se jogavam em armadilhas e contra fortificações, e às vezes paravam ataques do nada e ia embora. E aí os elfos começaram a tentar entender o que essas forças do caos estão fazendo, e eles descobriram que em cada um dos pontos de ataque existia um filho, aliás, filho não, né? Um descendente da linhagem de Enerion. O que ele estava fazendo era se vingando. Ele queria matar todos aqueles do elfo que enfrentou e derrotou ele, que humilhou ele. Ele não, nossa, o Slaanesh não pode ser humilhado, e agora ele vai matar todos os descendentes de Enerion. E com isso, infelizmente, os elfos só descobriram isso muito tarde. Apenas 2 descendentes de Enerion ainda estavam vivos em Ulthuan. Sabe-se que existem descendentes de Enerion em colônias élficas em outros pontos, mas em Ulthuan, os únicos descendentes que estavam vivos eram o Teclis e o Tyrion. Quando os elfos perceberam isso, eles logicamente usaram eles como armadilha. Eles colocaram eles no lugar mais sagrado e que dificulta a influência do caos, o templo de Azurian. E as forças do caos, de uma forma extremamente idiota, focaram em matar esses 2, e eles vieram atacar o templo de Azurian. Óbvio que era uma armadilha. As forças dos elfos lá fora lutaram contra as forças demoníacas, e às vezes o próprio templo e a influência daquele fogo purificador de Azurian destruía os demônios menores em uma pilha de cinzas. Porém, as forças caóticas não paravam. Elas estavam ali pela força e a vontade do Nekari, e o Nekari conseguiu forçar tanta energia caótica ao redor que ele fez uma magia que deixou os elfos estupefados. Como assim? Alguns ficaram insanos e começaram a atacar os próprios aliados, outros simplesmente começaram a vagar no meio das hordas caóticas, foram mortos por demônios, e vários elfos simplesmente começaram a perder a noção do que estava acontecendo, ficar meio que stunado ali em conflito. E o Nekari aproveitou esse momento e entrou no templo, aonde ele viu o Tyrion empunhando uma espada, tentando defender o seu irmão, uma criança caquética e magrinha, patético, né, cara, nem viu que aquilo ali existia. Ele estava focado naquele corpo musculoso e sarado do Tyrion, e claro, alguns guardas da Fênix estavam ali. Eles tentaram enfrentar o Nekari, mas foi em vão. O Nekari estava com uma sede de vingança e ódio, e ele derrotou esses guardas da Fênix facilmente. E aí ele foi enfrentar no caso, o Tyrion, e o Tyrion veio com a espada pra cima, mas ele era só um adolescente. O Nekari simplesmente fez um peteleco e jogou ele longe, e aí o Nekari começou a saborear a sua vítima, não no sentido que tu tá pensando, seu tarado Slaanesh. Ele começou: você vai sentir a dor que eu senti, eu vou te humilhar como você me humilhou, Enerion. Você é patético, você não é nada. Enquanto o Nekari começou ali a zoar com o Tyrion, o irmãozinho magrinho e caquético dele pegou a bombinha de asma, fez um e agora ele invocou uma bola
de fogo e atirou essa bola de fogo diretamente na criatura. E quando a criatura foi atingida pela magia, que não é uma coisa legal, as forças do caos recebem dano super efetivo de magia, ele foi jogado de lado e um dos braços da criatura, porque tem vários para várias funções, acabou encostando na chama de Azurian e o braço da criatura queimou inteiro. O urro de dor que a criatura emitiu depois foi intenso, foi um uia muito, muito intenso. E agora o Teclis, vendo que a bola de fogo funcionou, começou bola de fogo, bola de fogo, bola de fogo e utilizou toda a sua energia para poder invocar o máximo de força nas magias que ele conhecia. Enquanto o demônio estava ali tentando se defender daquela magia de fogo, o Tyrion pegou a sua espada e enfincou nas costas do demônio e começou a enfincar. E o demônio começou a tentar tirar ele, as bolas de fogo vinham atingindo no rosto. E ele, cego naquela chama de Azurian que não conseguia enxergar nada, o demônio acabou perdendo a conexão e caindo num precipício, num mar lá embaixo. E ele perdeu a conexão com o imaterial e sumiu. E o Tyrion e o Teclis, os dois adolescentes, haviam derrotado um demônio maior de Slaanesh, vergonha pro Nekari, vergonha imensa pro Nekari, e agora as forças do caos sem a energia que mantinha eles aqui viraram pó. Todas as criaturas demoníacas ali ao redor foram queimadas pelo fogo purificador e viraram apenas cinzas. No caso, o Tyrion e o Teclis agora eram os Bambambans. Eles derrotaram o adolescente, uma criatura incrível, que é a mesma que foi enfrentada pelo primeiro Rei Fênix. Eles receberam honras, congratulações e prêmios. Eles viraram tipo os garotos do momento assim do reino. E o Tyrion recebeu um convite de dois grandes mestres, um general e tático e o outro extremamente hábil em combate. E o Tyrion iria ser treinado para virar um guerreiro, um verdadeiro herói dos elfos e para lutar mano a mano contra os inimigos de tudo que há de bom. Enquanto isso, Teclis, demonstrando habilidade mágica suficiente para tirar um demônio maior do equilíbrio, ele foi levado à Torre dos Mestres de Roeth, aonde vem a poção que ele utiliza para sobreviver. Então meio que junto o útil com o agradável, porque agora vai ter a poção direto da fábrica. E também agora ele vai aprender magia com os mestres locais. Ele foi um dos mais novos a entrar nos mestres de Roeth e ele dominou a magia com uma habilidade incrível. Ele tinha uma facilidade para isso imensa e logo ele virou o menino prodígio para um dos mais respeitados e famosos mestres da magia dos elfos. Então, os dois garotos vieram bem longe do seu início modesto e agora eles cresceram muito e muito mesmo na vida. E quanto à nova Everqueen, a nova Everqueen era a Larielle. A Larielle tinha um casamento de conveniência com o Rei Fênix. Nem sempre o casamento com o Rei Fênix é uma coisa de amor e carinho. Normalmente é só um casamento arranjado e às vezes tem que ter um filho, mas depois disso o Rei Fênix tem um harém de elfas e a Alarielle tem um harém de guarda-costas extremamente bombados. Então os dois não tem assim, é um relacionamento aberto entre os dois. E a Alarielle, mesmo casada com o Rei Fênix, não era um casamento de amor e eles viviam separados. No caso, quando ela soube na notícia que Slaanesh estava interessada
todas as minas piram nesse corpo, ela invocou o Tyrion para ser da sua força de guarda-costa pessoal, esse homem lindo, bonito, forte, totalmente depilado, de voz grossa, uau, que homem! Então, ela o chamou para ser guarda-costa pessoal, ele protege ela bem pertinho de trás, e assim os dois começaram a ter um contato quando ele foi invocado para ser da guarda da Rainha Eterna. Beleza, tudo bem, tô entendendo, sei onde isso vai chegar, piscadinha, piscadinha. E ok, agora o Tyrion então não só tinha mestres para treinar ele nas artes da guerra, nas artes de batalha, em táticas avançadas, mas também ele tinha uma das posições mais honradas do reino, que era proteger o símbolo da união dos elfos. A Everqueen representa o espírito da terra, cara. É tipo tudo. Ela representa o planeta, entendeu? Então, tipo, ela é o ápice dos elfos. E ele ali protegendo a vida dela, ele seria tipo a última linha de defesa para evitar que qualquer coisa ruim acontecesse com ela. E foi importante isso acontecer, porque nessa época os elfos negros de Naggaroth, os seguidores do Malekith, tinham um plano sórdido e maléfico, e eles infiltraram agentes nas comunidades de Ultuan, e eles estavam esperando o momento certo, e a parte 1 do seu plano maléfico era desestabilizar as forças dos elfos superiores. Para isso, eles precisariam decapitar o símbolo de união deles. Eles iriam matar a Everqueen. E, felizmente, esses elfos assassinos entraram na torre da Everqueen, mataram vários dos seus guarda-costas, chegaram no quarto, começaram a atirar com bestas de repetição na cama da Everqueen, apenas para ver que não tinha nada ali. Felizmente, o Tyrion havia levado a Everqueen em segurança para uma floresta próxima. Antes ou depois que os assassinos entraram e deu o alarme do que estava acontecendo, vou deixar aberto a tua interpretação, mas ele levou ela em segurança, ele pegou ela nos seus braços fortes e ela ali só de pijama, abraçando ele no seu pescoço grosso e musculoso. Ela deu um beijinho, ele pegou ela e falou: não se preocupe, minha rainha, manterei você comigo sempre. E ela: uau, a sua espada está maior, ou é impressão minha? E assim as coisas aconteceram e eles foram para a floresta. E nessa floresta, então, o Tyrion foi emboscado por outros assassinos, mas ele conseguiu, já que a sua espada longa, conseguiu enfrentar esses assassinos e proteger a vida da Everqueen. Ele cumpriu a sua missão. Porém, ninguém sabia o que tinha acontecido, eles estavam desaparecidos. Muitos elfos começaram a achar que a Everqueen havia morrido. Uma onda de desesperança, uma onda de falta de liderança começou a ocorrer em Ultuan, um momento que o Malekith esperava para atacar. Mas uma voz de calma veio quando chegou a mensagem que Alarielle tinha morrido na torre de Roeth. Uma voz do Teclis, ele falou: essa mensagem está errada, meu irmão está vivo, então a rainha está viva, porque ele jurou defendê-la com a vida, e se ele está vivo, ela não morreu. Todo mundo ficou olhando. Teclis, como é que tu sabe isso? Ele disse: eu sinto. O Teclis meio que tem uma conexão mágica com o irmão, porque a história necessita que ele tenha uma conexão mágica com o irmão. Merisu total. Então agora os Lore Masters de Roeth vão numa missão
porque o Teclis precisa resgatar o seu irmão. Então eles começam uma missão de expurgo às células de sabotagem dos Dark Elves, e existem relatos aqui que o Teclis vem voando e destruindo todo mundo, tipo com magia, porque ele tá com sangue nos olhos querendo salvar o irmão, e agora ele tá com a saúde um pouquinho melhor, continua, claro, tomando a bebidinha todo dia ali pra manter a saúde, mas mesmo assim, ele tá matando, tipo, regimentos dos elfos negros só com estalar de dedo. É absurdo, assim, o nível de poder mágico que ele tá agora. Nada roubado. É como se ele estivesse jogando Morrowind e ele fez uma magia e ele começou a invocar ela pro pé. Não sei se tu sabe, mas isso aí é um exploit que a magia dura pra sempre e tu pode fazer, tipo, todos os teus status ficar infinito. E ele agora iria destruir as forças mágicas, as forças inimigas e salvar o seu irmão. Nisso, o Malekith teve algumas visões e ele percebeu que sozinho ele não iria conseguir dominar o Tuan. E assim o Malekith, vendo que a Everqueen não havia morrido, ele fez um literal acordo com o demônio. Ele fez um acordo com Nekari. Isso não se faz, Malekith, seu imbecil. Mas o Malekith já está perdido há muito tempo. E ele fez um acordo com esse demônio de Slaanesh. Em troca de rituais e poder, eles iriam atacar juntos a ilha de Ultuan. E o Nekari, com esses rituais, iria poder se manifestar lá. Eles mataram diversos escravos, fizeram rituais profanos, e as forças caóticas conseguiram se proliferar naquela região. E agora o Nekari queria vingança e o Malekith queria o que era seu por direito e dominar a ilha dos elfos superiores. O Nekari então foi diretamente fazer o que ele cumpriu pro Malekith, o acordo prometido, e matar a Everqueen. Quando ele encontrou a Everqueen, ele também encontrou o Tyrion, e o Tyrion estava puto, mas puto mesmo. E agora eles começaram a duelar e mais uma vez a criatura começou a querer saborear a sua vitória. Seus golpes são inúteis, resistir é uma futilidade, bate mais que eu gosto. E o Tyrion batendo ali com a sua espada, tentando fazer o melhor possível. E o Nekari jogou a espada dele para longe e falou: já vi maiores. O Tyrion fazendo de tudo para defender a Everqueen, mas uma criatura caótica é resistente ao dano físico e infelizmente o seu esforço estava sendo em vão. Mas no momento crucial, no momento que a criatura iria executar o seu inimigo, vem bola de fogo ex machina. O que? De novo essa sacanagem. Para com isso, mas não, mais uma bola de fogo, 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 em um spam contínuo, e apareceu ali, ao lado do seu irmão, o Teclis. O Teclis sentindo que o irmão estava em perigo, porque a força, né, tipo, ele tem magicamente uma capacidade de detectar o irmão. Ele tem um Brother Detector 2.0, sei lá. Ele chegou ali, aí o Tyrion falou: cara, você é um mago. O Teclis falou: cara, você é um guarda da Everqueen. Aí ele falou: cara, o outro falou: legal. Ele falou: cara, você falou legal. Ele falou: cara, ele falou legal. E assim ficou por uns 15 minutos, até que todo mundo ficou entediado e o Nekari foi embora. Não foi bem assim que aconteceu, foi mais, eles começaram a spawnar um monte de magia, e aí o demônio perdeu, tipo, a estabilidade, e aí o Tyrion ajudou a matar, e os dois enfrentaram ele junto novamente. Mas é mais legal, porque, tipo, eu já perdi a vontade de contar essa história, não quero, mas não me force, vou tomar mais um pouco de Bugman Ale aqui. Tá bom, já estamos perto do final, então vamos continuar. Tudo bem,
os dois irmãos juntos uniram as forças e derrotaram essa criatura e mais uma vez protegeram a Everqueen. E agora, reunidos com outros guarda-costas da Everqueen, reunidos com as forças de elite dos White Lions of Thrace que vieram procurar ela, eles conseguiram retornar ao acampamento onde os elfos estavam reunidos. E aí os dois irmãos receberam um upgrade. No caso, o mestre da mesa decidiu que estava na hora deles receber uns itens especiais e eles ganharam alguns itens absurdamente quebrados. O Tyrion recebeu uma espada chamada Sun Fang. Nunca mais ele ia perder num duelo para um demônio. Essa espada, feita nas eras antigas, era feita para eliminar criaturas do imaterial. Agora nada mais para esse monstro. Ele recebeu a armadura que o pai dele estava trabalhando. Infelizmente ela não tá 100%, mas já tá mais que o suficiente para proteger dos golpes mortais ou de coisas pequenas. Então, assim, tipo, uma espada humana não vai conseguir penetrar essa armadura aí de jeito nenhum. A armadura de dragão de Enerion foi reconstruída uns 80% e ele utiliza ela. Ele também recebeu de presente dos elfos, por ter salvo a Everqueen, um cavalo, mais um cavalo especial, o Malandir, descendente de Colandir, o pai de todos os cavalos. Nossa, nenhuma referência ao Senhor dos Anéis, né? Nada aqui que o Gandalf recebe um cavalo, né? Nada a ver. Forte inspiração, mera coincidência. Acredito que o cara da GW nunca leu nem o Senhor dos Anéis, não sei o que tu tá falando. Muito bem. Além disso, ele também recebeu um broche. Um broche é broche, aquelas coisinhas que tu bota na camisa. Um broche em forma de coração. Esse broche é o coração de Avelorn. Esse coração de Avelorn é um item mágico dado a ele junto com outras coisas pela Everqueen. E esse coração mágico, caso ele, o Tyrion no caso, venha a morrer, esse broche vai quebrar e o ressuscitar. Então, ela protegeu o seu fiel camarada. Claro, só na broderagem, aqui é uma questão só de dever. Mas ela deu a ele esse item precioso junto com outros presentes. E o Tyrion agradeceu a sua rainha. Muito bem, e quanto ao Teclis, o Teclis recebeu um item especial, o cajado lunar de Lief. Quem é Lief? Lief é uma das múltiplas entidades que os elfos acreditam ser um deus, que eles têm um panteão enorme. Não tem noção da dificuldade que é pesquisar os elfos, porque tem um monte de nome, um monte de detalhezinho. Mas para te entender, ela seria a filha de Isha. Ela é tipo a deusa da sorte, dos sonhos. É uma coisa mais abstrata. E esse cajado dela é um artefato que potencializa a magia. Ele recebeu a coroa de Zafri. Zafri é a região onde fica a Torre Branca de Roef, onde os magos fazem a sua biblioteca e estudam, e ela é completamente ridícula e desproporcional ao tamanho dele. Provavelmente os magos só entregaram porque eles acham ele meio babacão, porque ele é novinho assim, ele aprendeu tudo melhor que os outros, ele é o fodão. Então eles devem ter dado meio que de zoeira, mas na lore ela é uma espada que tipo uma coroa que aumenta a energia mágica dele, o poder mágico dele. Ele também possui a espada de Teclis. A espada de Teclis foi o Teclis que fez para ele usar. É a mesma espada que o Teclis criou para si mesmo. A espada do Teclis é uma espada mágica que ele criou para si. Os elfos chegaram ali com uma espada tipo a Sun Fang que eles deram pro irmão dele e falaram: "Pra você, ó grande mestre de Roef." E ele falou: não quero. A minha é melhor, porque ele é um se achãozinho e a espada que ele fez é a melhor
de todas, ela também é uma espada que potencializa a magia dele. E no caso de todas as coisas, porque ele abre em tudo que ele faz, essa aí pelo menos foi a única que dá pra aceitar, porque o pai dele era um artesão e ele passou a infância inteira aprendendo com o pai, então é possível que ele tenha aprendido a fazer alguma coisa de útil na vida dele, né? Essa é a única parte da história dele que faz sentido, mas mesmo assim, ele fazer uma espada que é melhor que uma espada élfica rara da primeira era ali, tipo que eles enfrentaram o caos, achei um pouco exagerado, achei um pouco desnecessário. E claro, ele tem a poção da força interior que ele toma direto, que regenera ele da energia e da força, mas é pra melhorar porque ele é todo doente até hoje, mesmo depois de adulto. Ele tem um corpo físico extremamente doente. Teve uma vez que um fogo quase queimou o navio que eles estavam e o Tyrion falou: cara, ainda bem que o navio não queimou, ia ser muito chato ter que nadar de volta pra casa. E o Teclis falou: não ia ser chato, ia ser impossível, eu não consigo nadar. Ele não tem força pra nada, cara, ele fisicamente tipo, é um macarrão molhado, a definição dele é isso que ele é, tipo, ele é frágil, fraco e qualquer um derruba. Mas na questão da magia, ele tem um poder mágico fenomenal, segundo apenas aos Slan. E, no caso, agora com esses artefatos mágicos, com level up aqui do mestre da mesa, eles iriam enfrentar a força final. Eles levaram o exército dos elfos que estava se reunindo num fronte unificado para enfrentar as forças de Malakith. E eu imagino no acampamento o Tyrion andando, estilo aquela cena do último filme do Senhor dos Anéis, do Ataque dos Rohirrim. O Tyrion andando na frente dos soldados dos Silverhelms no seu cavalo, todo reluzente naquela armadura de Enerion, dizendo: irmãos, lutamos aqui hoje pela nossa salvação, lutamos aqui hoje pela terra de Ultuan, lutamos aqui hoje para tirar a maldade da nossa terra, lutamos pelas nossas famílias, lutamos pela liberdade e pelo que é certo. Eu quero ouvir vocês, o grito de guerra dos elfos. E nesse momento ecoou na multidão de elfos o grito de guerra de Ultuan. Iswanderstay at the YMCA, Iswanderstay at the YMCA. Foi uma coisa fenomenal, um momento lindo. Arco-íris se formaram por cima do exército dos elfos enquanto eles marchavam em direção a seu inimigo. E lá, o rei bruxo Malakith havia cercado a cidade de Lothlórien, a capital, e o rei Fênix estava preso na cidade. Ele era uma questão de tempo até o sítio se fechar e os defensores da cidade sucumbirem às suas enormes forças. Vários e vários soldados, homens besta, cavaleiros do caos, que vieram junto com um acordo que ele fez com os demônios do caos, de Slaanesh precisamente, para enfrentar essa força. Bruxas, assassinos, criaturas hidras que eles trouxeram das mais profundas cavernas de Nagaroth, vários Velociraptors, não é bem Velociraptor, né? Um Cold One, eles são bem maiores e mais fortes que Velociraptors. Os Cold Ones, criaturas que é uma espécie de um dinossauro pequeno, muito, muito violento e agressivo, prontos para serem lançados nas forças inimigas. As forças dos elfos negros estavam prontas para o combate. Reaper Bolt Throwers, imensas balistas, foram colocadas ao redor das muralhas e começaram a fazer chover flechas dentro da cidade. Não era extremamente efetivo, mas causava pânico e impedia que os defensores vigiassem a muralha. Era uma questão de tempo. Ultuan seria dele, o falso rei Fênix cairia e Malakith triunfará. Até que na montanha o seu exército teve que virar
porque lá atrás apareceu os elfos superiores, liderado pelos irmãos por Tyrion e Teclis. Teclis, óbvio, vindo lá atrás porque ele cansou, calma aí, dá um tempinho para ele recuperar o fôlego, mas liderado pelos irmãos, o Malakith agora teria que enfrentar esse inimigo, e com isso as forças dele se reposicionaram, e enquanto as forças dos elfos negros se reposicionavam, ele enviou um agente, o Urien, o mestre assassino do Rei Bruxo. O Urien tem uma história mais legal que todos os elfos superiores junto. Ele foi selecionado ainda criança pelo Rei Bruxo, pela sua habilidade de violência. Ele foi treinado e criado pelo Rei Bruxo para virar o seu agente. Ele deve uma lealdade eterna a Malakith. E o Urien, cada mestre que ele treinava, ele falava a seguinte frase: você vai, no caso, cada pessoa que treinava ele dizia: você deve tentar me matar, porque se você não conseguir, eu vou te matar quando eu achar que você não tem mais nada para ensinar. Ele não fazia amistoso, ele matou todos os tutores que ele teve até então. E ele é o mais violento e cruel assassino que o Rei Bruxo possui. Ele mandou o Urien, então, para a linha de frente, desafiar a liderança dos elfos superiores para um duelo. Escutei calma, guarda as cartas. Sim, para um duelo. E os elfos superiores idiotas, em vez de aproveitar o momento que as forças do exército do Rei Bruxo estavam se reposicionando, eles aceitaram o duelo por uma questão de honra. Então o Urien enfrentou dois campeões dos elfos superiores. Um ele decapitou rapidamente numa fúria de velocidade, que o corpo dele simplesmente desapareceu. Ele começou a cortar para tudo quanto é lado e ele decapitou o cara sem o cara nem poder ter chance de se defender. Já o segundo foi uma luta um pouquinho mais parelha. Parecia que o elfo superior estava na vantagem, quando o elfo superior conseguiu fazer um ataque utilizando o peso da sua espada longa. O Urien simplesmente usou o peso do inimigo contra ele, enfincou a sua faca envenenada no braço e depois no pescoço do elfo superior, matando mais um. Ele riu e chamou: é isso que vocês conseguem fazer, manda mais. Achei easy, GG, fácil, bot difficulty, underline 0. Ele começou a desmoralizar o exército dos elfos, até que de repente Tyrion apareceu no seu cavalo reluzente, armadura brilhante. O assassino não ficou impressionado e o Urien falou: vem, você vai me enfrentar de cavalo, desce aí, vem pro X1. O Tyrion, idiota, desceu do cavalo e eles começaram a se enfrentar. Durante esse conflito, até mesmo as forças caóticas estavam loucas para já atacar e acelerar a batalha, pararam para ver. Foi uma luta incrível. Os duelos de espada desses dois, tu não conseguia acompanhar com os olhos. Às vezes fazia tipo uma coisa absurda de velocidade. A espada de Tyrion queimando ali em fogo. E, cara, no meio dessa batalha incrível, ficou ali 10, 15, 20, 30 minutos, os dois se enfrentando, tipo, cada um, nenhum dos dois tinha uma vantagem. Quando um deles começava a dar um golpe um pouquinho mais efetivo, o outro simplesmente se jogava para trás. E os dois eram duelistas fenomenais e nenhum conseguiu colocar um golpe um no outro. Até que o elfo assassino decidiu usar uma tática. Ele fingiu uma fraqueza e quando o Tyrion iria atacar e desferir um golpe, ele meio que se deixou ferir levemente e ele iria enfincar a sua espada envenenada, aliás, sua faca envenenada, diretamente no peito do Tyrion. Porém, no momento que ele foi enfincar a faca, a sua faca simplesmente foi arremessada para longe, e foi jogada para longe.
Que foi isso? Isso foi magia, não deve interferir num duelo, isso é ilegal, isso é contra as regras. E, claro, faca envenenada não tem problema nenhum, mas interferir com magia externa é completamente contra a regra. E o que estava acontecendo? Todo mundo olhou pro Teclis, o Teclis falou, cara, não fui eu não fiz isso aí, eu nem sei fazer essa magia. Quem fez isso aí foi Moratti, a mãe de Malakith, que estava olhando tudo de um altar imenso sendo carregado por escravos, que ela estava olhando com uma luneta essa batalha, já que estava toda a atenção focada naquilo ali. E quando ela viu quem é que estava lutando, ela parecia que era o Enerion, cara. O Tyrion era a cara do Enerion e ela era apaixonada pelo Enerion, ela realmente amava ele. Eles tiveram um término não muito legal, mas o coração dela sempre foi dele. E no momento que ela viu que ele ia morrer, ela foi meio que instinto. Ela nem pensou, ela só agiu. E ela fez uma magia que tirou a arma da mão do assassino. E o Tyrion, agora recuperando a espada, enfincou no peito do assassino e o matou. E agora o campeão dos Elfos Negros foi morto, mas não foi justo. Os Elfos Superiores falaram, valeu. Os Elfos Negros falaram, não valeu. E aí começou, a nossa pancada começou a brigar. O Malakith ficou puto porque, o seu melhor agente morreu. Os Elfos Superiores, foram pegos de surpresa. Eles não imaginavam que ele ia morrer. Aliás, todo mundo achou que ele ia ganhar. E naquele momento, sem ordem nenhuma, começou um ataque, porque eles acharam que os Elfos Superiores tinham meio que forjado o duelo, e os Elfos começaram a se jogar, os Elfos Negros, no caso, começaram a correr em direção às linhas defensivas dos Elfos Superiores, e eles começaram a cercar o Tyrion, e o Tyrion começou a se ver contra inimigos de tudo quanto é lado, e ele foi enfrentando um por um. Aquela armadura incrível protegia ele de golpes que seriam fatais. A sua habilidade em batalha e sua arma mágica foi extremamente eficiente para cortar qualquer defesa ou proteção que os elfos tivessem ali, e criaturas demoníacas que talvez estavam no meio das linhas também foram mortas facilmente, e enquanto estavam todos eles concentrados no Tyrion, nesse ataque completamente estúpido, os crossbow, que seriam as flechas de longa distância dos Darkshard, eles não conseguiram atirar porque as forças de mano a mano deles já estavam encostando no inimigo. Um elfo, cara, os elfos de Nagaroth não se importam muito em matar um aliado, mas eles meio que têm que fingir que se importam, então eles não atiraram. E nesse momento os Darkshards começaram a receber flecha dos arqueiros dos Elfos Superiores, que tem um alcance maior do que as bestas de repetição deles, e começaram a morrer. E a linha de frente dos Elfos Negros começou a ser cercada pelo resto do exército que foi junto com o Tyrion, porque eles estavam completamente desorganizados, tá todo mundo focado em matar o Tyrion, todo mundo queria cortar a cabeça dele. O Tyrion conseguiu subir no seu cavalo, foi resgatado por outros soldados que começaram a fazer uma linha de defesa, e o Tyrion começou a ir para aqui e ali, enfrentando elfos inimigos em todos os cantos, decapitando cabeças, cortando elfos no meio, e a espada dele era fenomenal e a habilidade em batalha dele também. E o Tyrion teve mais de 200 kills nisso aqui. Representa mesmo no jogo do Total War Warhammer o que o Tyrion faz na lore e no jogo de mesa. Ele é absurdo. E ele começou a matar todo mundo. Onde ele estava, a batalha estava sendo ganha. E depois de um tempo, o Malakith falou, peraí, eu sou um bruxo, eles me chamam de rei bruxo por um motivo, eu posso matar todo mundo com minha magia? Achei easy, vou lá matar todo mundo. Aí, quando o Malakith deu a taça de vinho dele para alguém segurar, porque ele ia resolver isso sozinho, ele lançou uma magia, a magia dele... Fizzle é tipo anular, ela desapareceu, a magia dele não funcionou. Aí ele pegou e lançou outra magia. O que tá acontecendo? E aí ele viu
o Teclis. O Teclis estava puto e ele chamou ele para um duelo mágico. E agora, meus amigos, para visualizar melhor esse duelo mágico, eu decidi fazer o que alguns de vocês pediram para eu fazer: arte da inteligência artificial. Soem os tambores. Primeira vez nesse canal, arte de inteligência artificial aqui. Até agora eu gosto de pegar as artes do Warhammer, de gente que faz arte pro Warhammer, que é legal, que é massa, que é tudo artista realmente. Mas agora vou botar uma batalha de mágicos utilizando a inteligência artificial e magos gerados pela inteligência artificial. O Teclis lançou um trovão que derrubou o Malakith da sua montaria. O Malakith então recuperou a força e lançou uma bola de energia sombria que atingiu o Teclis, mas o Teclis conseguiu bloquear utilizando uma magia defensiva e o seu cajado como um catalisador para magia. Então o Teclis invocou uma imensa bola de fogo e o Malakith também, e as duas bolas de fogo se encontraram no ar e explodiram em cima da linha dos soldados que estavam se enfrentando no chão. E quanto era raio para lá, raio para cá, até que o Teclis percebeu que ele não iria vencer esse oponente num duelo 1 para 1, a não ser que ele fizesse algo extremamente potente que superasse qualquer habilidade do Malakith. E aí ele usou o seu item precioso, o cajado que ele recebeu, e ele invocou a mais potente magia que ele conseguiu, utilizando o cajado como catalisador. Detalhe: eu tô viciado em ver vídeos de inteligência artificial que fica criando magos em fast food. Não sei porquê, mas é legal. Recomendo dar uma olhada, é extremamente viciante. Ver por que ela cria imagem de magos em fast food é inteligência abominável. Por isso a gente não usa inteligência artificial nesse canal, porque é heresia tecnológica. Isso aí é errado, isso aí vai corromper o espírito da tua máquina. Bem, o Teclis usou então o seu cajado lunar de Liath, que é o famoso mandiocão do truco, e ele usou isso aí, e o Malakith não conseguiu absorver a imensa energia do golpe desferido por Teclis, e assim como outras armas divinas dos elfos, ela queima, assim como o fogo que purifica de Azurian. Essa magia que o Teclis lançou purificou a alma do Malakith. No caso, como a alma dele é corrompida, ela começou a queimar, e esse queimar era uma coisa, uma dor terrível. Não sei se já percebeu que o Malakith tem medo de se queimar de novo. Então o único jeito que o Malakith conseguiu apagar aquele fogo sagrado foi abrir um portal e se jogar no imaterial. Ele se jogou do outro lado, uma região de corrupção e maldade, aonde a energia dos deuses dos elfos não iria seguir ele. E com isso, com o rei bruxo derrotado, com o Teclis agora invocando magias, destruindo batalhões inteiros, com o Tyrion cortando e decapitando cabeças em toda a linha de frente, os elfos declararam uma retirada, os homens besta entraram em debandada, as forças do caos fugiram para os seus barcos e tentaram evacuar. Eles salvaram os elfos, eles salvaram o dia, libertaram a cidade das forças vis do rei bruxo, e o Teclis venceu o rei bruxo num duelo mágico. Uma coisa grandiosa, um feito que poucos nesse mundo podem dizer que conseguiriam. E no caso, o que se sucedeu com eles? O Tyrion, depois de virar esse grande herói, virou um príncipe dos elfos. Um príncipe dos elfos é alguém da alta sociedade, é um nobre entre os elfos,
e ele vai receber talvez um dia o direito de concorrer à coroa de Rei Fênix, já que ele recebeu esse título altíssimo. Já o Teclis, quando eles venceram aqui o Malekith, um navio apareceu no porto, um navio do ser humano, um navio imperial, e esse emissário dos seres humanos pediu ajuda porque Kislev havia sido derrotada por forças caóticas e o caos estava marchando para o Império Humano. E o Teclis, eu sei de tudo, porque ele sabe de tudo. Ele então se juntou aos humanos, junto com outros dois Lore Masters of Hoeth, e eles iriam para o Império na mais ou menos uns 300 anos antes dos eventos do Total War Warhammer, e ele vai para lá e ele ensina o povo do Império a controlar e a usar a magia. Ele ensina para eles um jeito de tu usar a magia sem ser corrompido pelo caos. Tu precisa usar palavras de poder, runas ou símbolos mágicos, e ele sabia que o ser humano era incompetente demais para entender a óbvia magia superior dos elfos. Por isso, ele fez uma linguagem simplificada para o ser humano, fazendo com que a magia do ser humano sempre seja mais fraca e inferior aos elfos. É claro, ele não ensinou tudo que ele sabe, ele ensinou só a magia básica, mas os seres humanos precisam de magia que queima, que explode e uma curinha básica. Ele ensinou isso para eles, então o trabalho dele aqui está feito. Depois ele voltou para Ultuan e os dois irmãos vão viajar ao mundo e ter várias aventuras. É bem interessante, eles têm algumas aventuras aqui a ler. E no caso, tirando o fato que os dois são extremamente roubados quando eles estão na história, sabe que eles não vão morrer e vão matar todo mundo. Fora isso, é legal, tirando, como eu disse, eles são muito Marisu, cara. Eles não sofrem nada, sabe que eles não vão sofrer, que eles vão ganhar tudo e fácil, easy. Cara, ele derrotou o Malekith, que tipo, é um mestre bruxo também descendente de Enerion, que tem tipo muitos, uns 8 mil anos mais velho que ele de treinamento em magia. Não faz nem sentido, cara, isso aqui. Ele derrotou sozinho, tipo, ninguém ajudou. Tipo, se fosse todos os Lore Master of Hoeth ali unidos e o Teclis lutando com ele, e aí eles conseguindo derrotar ele, tipo, em união, ia ser um negócio legal, ia ser uma história balanceada, ia ser um trabalho em equipe, mas não fui eu sozinho. Por isso eles são Mary Sus. Ok, no caso, tanto no jogo de mesa quanto no Total War Warhammer, os dois representam que eles são na lore, porque eles são praticamente exércitos de um homem só. E era isso que eu queria trazer sobre eles aqui. Espero que tu tenha entendido um pouco mais da história dos elfos, um pouco mais sobre a linhagem de Enerion, e um extra só no final. Diz a lenda que a linhagem de Enerion está destinada a cumprir o mesmo erro do seu progenitor. Um dia, talvez o Tyrion fique louco com sede de poder e tente novamente usar a espada de Cain. Não sabemos, mas é uma história para outro dia, já que os fins do tempo não aconteceu, é fanfic, então deixe em aberto para tua imaginação. Tudo de bom e estejam com Sigmar.